Muito bem, muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou o professor Roberto Witt. Como vocês viram no começo da minha aula zero, eu expliquei o que é esse curso, do que se trata esse curso. Estou aqui num estúdio auto-operado, então eu que vou fazer as modificações dos slides. Não tem diretor de TV, não tem esse tipo de coisa. A minha função aqui, a minha missão vai ser tirar o seu trauma, apesar de estar escrito em inglês básico, aqui em cima, eu sempre me perco, inglês básico. Entenda que muitas pessoas aqui no Brasil, apesar da grande oferta de cursos de inglês, ainda tem algumas dificuldades. E eu tenho certeza que tudo que foi explicado aqui, tudo que for falado aqui vai te ajudar bastante, principalmente como apoio no seu curso de inglês, que lá o pessoal só quer falar inglês, só quer explicar as coisas em inglês, e às vezes você fica meio enrolado para entender o que se fala lá. Eu não quero fazer as aulas compridas, eu não quero fazer as aulas longas, eu quero que você entenda inglês como eu entendi lá nos idos da década de 80, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu não posso falar a idade, porque senão eu me entrego, já sou um tiozinho, mas eu queria que você sempre pensasse da seguinte forma: a gente aprende através de emoção e de repetição. Não vou ficar falando inglês aqui, não vou ficar falando professores americanos 24 horas por dia, não vou falar que eu sou de fora, estou querendo ajudar você a falar inglês, eu estou querendo ajudar você a entender inglês, tirar o seu trauma. Afinal de contas, eu sou filho de alemão, como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo de abertura, na aula zero, que é uma apresentação do curso, e eu quero fazer você entender inglês como eu entendi. Estou desde 1983 dando aula, fazendo livros e explicando inglês para as pessoas. E a nossa primeira aula, em inglês, volto a frisar, apesar de estar escrito em inglês básico, eu quero que você pense que isso é um curso para tirar seu trauma, para fazer você entender que não é um bicho de sete cabeças, exige, obviamente, dedicação, exige estudo, mas se você entender conceitos básicos, conceitos simples, você vai começar a entender como é que funciona o inglês. Eu sempre falo que a gente tem que começar a falar inglês ou ler inglês como se fosse um carro popular. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter um carro de luxo, um carro automático, só que um carro automático de luxo leva você para vários lugares, mas um carro 1.0 também te leva para lá. Te leva para o mesmo ponto, talvez não com o mesmo conforto, mas se o seu objetivo é sair de um ponto e ir para o outro, uma carriola, uma bicicleta já te ajuda. Então, pense que nós vamos fazer um inglês básico no sentido de que vai tirar o seu trauma, tá claro? Vamos lá então, o que eu queria pedir para vocês? Eu queria lembrar vocês algumas coisas. Primeiro, esta primeira aula se trata de lista de verbos. E eu aqui vou auto-operar aqui o nosso... Opa, já fiz besteira aqui, auto-operar o meu vídeo aqui. E você tem o PDF, que eu chamo de e-book, você tem o PDF, eu quero que você acompanhe pelo PDF, eu estou me baseando nele, é um pequeno guia para você se basear, tá claro? Então vamos lá então, olha só, o que nós vamos ter aqui, olha só o que nós temos aqui, vamos aqui, olha só. Olha só, a tecnologia, foi tudo isso eu que fiz, verb list. Lá no ginásio, na minha época, se chamava ginásio. Muitas pessoas têm trauma de inglês, têm trauma de lista de verbos, porque a professora, na minha época, ela mandava a gente memorizar a lista de verbos e depois fazer chamada oral. E tem lá os verbos regulares, os verbos irregulares, que a gente acaba ficando com trauma na época do cursinho de pré-vestibular. Então, o que eu queria pedir para você? Eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu vou te explicar agora é simples, é básico e vai te ajudar muito. Lista de verbo não é coisa do capeta, lista de verbo não é coisa do demônio, lista de verbo é uma bênção divina. Apesar das pessoas terem traumas, apesar das pessoas não gostarem, lista de verbo é o que há de melhor. Ah, professor, mas tem que decorar a lista de verbo. Você vai perceber que nós temos que decorar muito mais conjugações em português do que em inglês. Então, o que se trata a lista de verbos? Vamos dar uma olhada aqui agora, vamos trocar de câmera. Lista de verbos, vamos lá então. O que está escrito aqui? Olha só. Você já leu aí no seu PDF, eu quero que você leia no seu e-book, o que é uma lista de verbo. Toda lista de verbo apresenta 3 colunas. Você repara aí que a primeira coluna está marcada aqui infinitivo, que é o infinitivo do verbo, o passado simples e o particípio passado. Infinitivo, simple past, que é o passado simples, e particípio passado. E aí você fala assim, mas professor, eu não gosto desses termos de gramática, eu acho uma droga isso daí. Eu vou evitar ao máximo de fazer termos de gramática, mas de vez em quando você talvez possa
você vai pegar outro material às vezes e vai ter essas palavras vão estar lá. Então eu vou falar, não vou me ater a essas palavras de forma muito recorrente, mas eu quero que você pense o seguinte, quando você olhar para uma lista de verbo, ou quando você for aprender um verbo novo, você leu um texto lá e você leu, teve um verbo novo, lista de verbos sempre vai ter essas 3 colunas. E eu quero que você observe o seguinte, como é que você vai ver isso aqui? Eu escolhi alguns verbos estranhos. Por exemplo, eu escolhi o verbo to drop. To drop quer dizer o quê? To drop quer dizer despencar. Olha, já apertei a mais aqui, despencar. Então, eu vou até me colocar junto aqui, despencar. Então, to drop quer dizer despencar. Depois você vai ter drop, que é o passado dele, que é despencou. Dá uma olhada aí, despencou. Deixa eu deixar o verbo sozinho aqui, sozinho. E depois o outro verbo é despencado. Então, repara que vai ser despencar, despencou, despencado. Ah, professor, mas assim não é muito difícil. Vamos pegar mais um verbo. Você tem outro verbo aqui, decrease. Eu quero que você pense que decrease, apesar de eu nem lembro o que eu coloquei aqui. Isso, coloquei sim. Lembra que esse decrease, esse decrer, olha só, esse pedacinho decrer tem a ver com decrescer. Então, se o to drop, o de cima, esse aqui de cima, é despencar, despencou, despencado. Repete comigo aí na sua casa. Repete comigo agora. Despencar. Repete aí. Despencou, despencado. Lembrando que eu não estou fazendo um curso de conversação. Eu quero que você entenda o princípio de como funcionam as coisas. Tá claro? Vamos lá então. Despencar, despencou, despencado. Decrease quer dizer decrescer. Então fica decrescer, decresceu e decrescido. Então, despencar. Repete comigo. Despencar, despencou, despencado, e decrescer, decresceu, decrescido. Sempre vai ser desse jeito, sempre vai ser dessa forma, você vai sempre pensar assim. Isso é uma questão de hábito. Repara o próximo agora que nós temos aqui. Olha o outro verbo que eu separei pra gente aqui, ó. Increase. É só você pegar o incre, que está aqui, ó, tá vendo? Incre, e pensar em incrementar. Eu coloquei aumentar, mas aumentar é a mesma coisa que incrementar. Então, olha só. Aumentar, aumentou e aumentado. Então, repara, só para a sonoridade ficar clara, olha o drop, o primeiro verbo que a gente viu. Despencar, despencou, despencado. Depois o outro, decrescer, decresceu, decrescido. Depois o outro, aumentar, aumentou, aumentado. Sempre vai ser desse jeito. Guarda esse jeitão de falar que você vai aprender todos os verbos. Se eu tivesse colocado o verbo aqui, aprender, ia ser aprender, aprendeu, aprendido. Se eu tivesse colocado o verbo estudar, seria estudar, estudou, estudado. E por que eu coloquei esses verbos? Porque são verbos diferentes de que você está acostumado por aí. Primeiro que o decrease é fácil, porque é só o decrer e decrescer. Increase, incrementar, aumentar. Eu quero mostrar para você o seguinte. Muitas pessoas começam um curso básico e começa básico e para. Aí depois para de novo e continua na outra escola. As escolas vão ganhando dinheiro com isso, tá? E não saem dos mesmos verbos. E aí se você for se deparar com um relatório, se você for se deparar com um vestibular, um concurso público, ou se você for fazer um treinamento, você vai fazer um exame de trainee, né, nas empresas, fazer aqueles exames online de trainee, esse curso foi feito para todo mundo, que tem uma base baixa de inglês, né? Baixa por quê? Nunca gostei de estudar inglês. Não interessa qual que é a razão. Não dá para escapar do inglês, não tem jeito como. Então se você tem um pouco de trauma, fica nessas aulas aqui, fica nesse quadro aqui, uma lista de verbo, né? É uma coisa que dava trauma e agora você vai aprender a não ter trauma. Vamos voltar aqui. Outro verbo que eu separei aqui pra gente, to raise. Raise quer dizer levantar, elevar. Então seria raised, 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 elevar, elevou, elevado, ou levantar, levantou, levantado. Depois tem to lift, lifted, lifted, que quer dizer a mesma coisa, que seria elevar, elevou, elevado. Olha como você já começou a perceber como é que funciona, né? Depois você tem aqui rise, que também quer dizer levantar, subir, ó, pode ser subir ou levantar. Professor, o senhor deu vários verbos parecidos. Sim, eu dei vários verbos parecidos e eu te explico daqui a pouco por quê. Então, to rise, rose, risen seria subir, subiu, subido. Quero lembrar você que por enquanto é para você se habituar, se acostumar com como você lê. Não se atenha muito à tradução ainda, não se atenha muito ao que o verbo quer dizer. Eu quero que você entenda que uma lista de verbo você lê assim: beber, bebeu, bebido.
Trabalhar, trabalhou, trabalhado. Funcionar, funcionou, funcionado. Repete comigo. Ler, leu, lido. Escrever, escreveu, escrito. Vai falar escrevido, né? Sentar, sentou, sentado. Viajar, viajou, viajado. Sempre vai ser isso. E eu optei em colocar verbos parecidos para você ver que existem verbos similares, que existem sinônimos e que verbos que você talvez não esteja acostumado também seguem a mesma regra, tá bom? Voltando para lá então. E aí você tem o que? Olha só o próximo verbo, olha só. To rise, rose, risen. Depois você tem outro verbo aqui, olha só. To put, put, put. Colocar, colocou, colocado. To come, came, come. Que seria vir, veio e vindo. Depois você tem to go, went, gone. Ir, foi e ido. Olha só, ir, foi e ido. Depois você tem o to have, had. Esse to have, had, você já conhece faz tempo, que é o ter, teve, tido, ou seja, agora eu vou fazer aqui uma mágica, olha só. Atenção, ficou torto para me caber aqui. Então veja, o que é ler uma lista de verbos? Não é para você mais ficar com medo. É beber, bebeu, bebido, comer, comeu, comido, tá? Dormir, dormiu, dormido. É desse jeito que você vai fazer a leitura de como é que funciona essas três colunas e ao longo do curso, ao longo das aulas, a gente vai dando dica de como você usa, tá bom? Agora, dá uma reparada nisso daqui. Repara que, olha só aqui, ó, repara que você tem esses verbos aqui, ó, esses primeiros verbos aqui, eles têm uma característica que é o quê? Repara que, olha só a tecnologia, eu que fiz tudo, olha só, eles terminam com ed. Repara que os dois últimos, né, tanto o passado simples quanto o particípio passado terminam com ed. Olha só, todas terminam com ed. Tudo termina com ed. E aí você me pergunta, mas por quê, professor? Por quê? Vamos lá então. Por que termina com ed? Porque esses verbos são chamados de verbos regulares. Então, falando um pouco dos palavrões aqui, o que são verbos regulares? Verbos regulares são verbos que terminam com ed e ponto final. Acabou a nossa dificuldade. Mas, professor, por que verbo termina com ed? Porque Deus quis e se Deus quer, a gente tem que fazer. Então, veja o que acontece. Existem listas de vestibular, listas de cursinhos de vestibular, livros em inglês que trazem dicionários. Eles trazem sempre a lista de verbos irregulares que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba que existem pelo menos dois tipos de verbos, são três, na verdade, uns três lá. Tipos de verbos. Primeiro verbo regular, termina com ed. Olhou para o verbo, terminou com ed, é regular, ponto final. Ah, mas como é que eu uso um verbo regular? Calma, tem uma aula para isso só. Eu só quero que você entenda o seguinte, lista de verbos é uma bênção divina que você não vai se arrepender em aprender, porque você vai perceber que nós, em português, nós fazemos uma bagunça para fazer conjugação de verbo, tá claro? As nossas conjugações de verbos são muito complexas, na verdade, as línguas latinas trazem isso, né? Alemão também, eu me viro em alemão, e alemão também é osso, mas eu quero que você lembre que verbo regular termina com ed. E agora eu fiz um outro slidezinho aqui, olha só então, muito bem. E os verbos de baixo, você está percebendo que não termina, olha só, to rise, rose, risen, to put, os três são iguais, to come, came, come, os dois da ponta são iguais, tá vendo? E o do meio é diferente, os três são diferentes, to go, went, gone, to have, had, os dois últimos são iguais, então repara que eles não são verbos regulares, e aí, o que eles são então? São verbos irregulares. Verbos regulares terminam com ed, agora verbos irregulares. Como é que verbo irregular termina, professor? Vamos ver como é que verbo irregular termina? Como é que verbo irregular termina? Mas o que é isso, professor? O que é isso? Como é que termina verbo irregular? A resposta é essa, olha só. Só Deus sabe como o verbo irregular termina. Mas aí, professor, eu vou ter que ir para a igreja para saber como é que o verbo irregular termina? Não, você não vai ter que saber, você vai ter que ir para a igreja. O que eu quero que você tenha em mente, que provavelmente as pessoas tiveram que fazer, como nos dicionários, nas apostilas de concurso público, nas apostilas de vestibular, nas apostilas de livros, nas listas de verbos de dicionários, sempre vem os verbos irregulares. E eles são uma grande minoria, eu não sei se é legal falar grande minoria ou uma pequena minoria, mas é a minoria dos verbos. A maioria são verbos regulares, né? Termina com ed. Você vai ter que memorizar, não vai ter jeito. Como é que você memoriza? Constante prática constante. Quando eu fiz inglês, quando eu comecei
a fazer inglês lá nos idos de 1980, eu me lembro até hoje, dia 4 de março de 1980, então você faz a conta. O slogan da escola era assim: Success is the result of constant practice. O sucesso é o resultado da prática constante. E a gente sabe, já foi provado, que o nosso cérebro aprende através de emoção e de repetição. E repetição é a prática constante, tá? Então, vamos ver como é que os verbos irregulares se portam, tá? Lembrando sempre, deixa eu só pular aqui, porque tem um... Tá? Deixa eu só voltar aqui. Lembrando sempre que a minha recomendação é que você sempre assista às aulas depois de ler o PDF. Pega o e-book, pega o que você tem lá, vai estar marcado lá, aula 1 e término da aula 1. Leia e aí você faça a nossa aula. Voltando a frisar, eu já falei isso na aula 0 lá, sempre assista às aulas depois de ler o PDF. Tá claro isso? Vamos voltar aqui então, olha só, verbos irregulares. Repara que tem aqui em amarelo to rise, rose, risen. Repara que os três são iguais, os três são diferentes. Depois você tem o de baixo, que é o to put, que os três são iguais, Depois você tem o to come, came, come, que eu vou botar em azul aqui. Repara que os dois da ponta são iguais, olha a tecnologia, os dois da ponta são iguais, tá vendo? Tá? E o do meio é diferente. Depois tem o to want, to go and gone, adivinha que cor que ele vai ficar vermelho. Os três são diferentes. Depois você tem o to have, had, vai ficar em verde. Repara que os três são iguais, os dois últimos são iguais e o terceiro é diferente, e o primeiro é diferente. Ou seja, não tem regra. Agora eu vou fazer uma mágica aqui para eu caber no quadro. Olha que bacana, vai ficar tortinho lá. Coube. Então, perceba que verbo regular termina com ed e verbo irregular só Deus sabe, mas não é difícil, é só você praticar isso várias vezes, da mesma forma que você também sabe fazer conjugações de verbo. Tá certo, quando você lê coisa no Facebook ou qualquer outra mídia social, você vê lá umas coisas cavernosas de nós vai, nós volta, mas em inglês é muito mais simples e você vai perceber isso ao longo das aulas, tá claro? Isto é uma lista de verbos. Verbos regulares terminam com ed, verbos irregulares não terminam com ed. E agora o nosso próximo slide é qual então? Agora o nosso próximo slide, nosso último slide, deixa eu mudar aqui. Agora, sua missão é completar a lista de verbos que se encontra na página 15 do seu e-book. Talvez a versão que você tenha na mão seja talvez uma outra página, mas até o término dessa obra, desta gravação, era a página 15. Então, agora a sua missão é completar a lista de verbos que se encontra na página 15 do seu e-book e compare com o que foi apresentado nessa videoaula. Só depois de completar esse exercício, passe para a videoaula número 02. See you there and count on me, ou seja, sempre assista a aula depois de ler o PDF, depois de ler o e-book. Eu falo PDF, mas é e-book, tá claro? Conta comigo, tamo junto e eu te vejo na próxima aula, mas lembrando sempre que eu quero que você reveja essa aula, leia mais uma vez o que está na apostila e leia o que vai cair na aula 2 antes de você fazer o quê? De você fazer a videoaula, tá claro? Tamo junto, conta comigo e fica com Deus. Valeu!